Este podcast tem o apoio de Motorola for Business, soluções completas de mobilidade corporativa com smartphones ultra resistentes, segurança ThinkShield e gestão inteligente. Mais produtividade, sustentabilidade e proteção para sua empresa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, como a gente sempre faz às segundas-feiras, recapitulando o que aconteceu na última sexta-feira, agora dia 23 de maio de 2025, e também vamos falar um pouquinho sobre o que vai acontecer ao longo dessa semana. Notícia mais importante do dia foi publicada pela publicação DPL News, e a Teletime confirmou. Carlos Baigorre agora se prepara para ser candidato ao posto de secretário-geral adjunto da União Internacional de Telecomunicações. A aprovação foi feita pela Anatel, a formalização dessa candidatura deve vir agora no dia 18 de junho, mas a eleição acontece só em novembro do ano que vem, durante a plenipotenciária de Doha, ou seja, vai acontecer muito provavelmente no momento em que o Baigorre já não vai estar mais como presidente da Anatel. O mandato dele termina dia 4 de novembro de 2026 e a plenipotenciária começa no dia 8 de novembro de 2026, então ele já vai estar fora, mas claro que toda a articulação para que ele consiga chegar à eleição final precisa acontecer ao longo desse período agora, um período de mais ou menos um ano e meio, em que ele vai ter que costurar uma rede de apoio para conseguir chegar a essa posição. Não seria o primeiro brasileiro a ocupar a Secretaria-Geral Adjunta. A gente lembra que o Roberto Blois já foi secretário-geral adjunto da UIT durante um período de 4 anos, e é uma articulação muito complexa que precisa ser feita, precisa de muito apoio do governo brasileiro, muito apoio do Itamaraty, e precisa de apoio financeiro, porque muitos dos países que votam acabam demandando isso, apoio para conseguir pagar as contribuições anuais que eles têm que fazer junto ao UIT. O próprio Brasil precisa estar em dia com as contribuições que faz, e claro, tem toda uma costura geopolítica que precisa ser feita. A gente lembra que nesse momento a secretária-geral da UIT é a Doreen Martin, que é norte-americana, foi a primeira mulher, e durante muito tempo os Estados Unidos ficaram fora dessa posição. Foi a marca também do retorno do governo norte-americano para o comando da UIT, que nos últimos anos viu a relevância e importância dos países africanos e dos países asiáticos crescer muito dentro da sua estrutura política. A China ganhou muita relevância, naturalmente, fazendo essa costura de apoios dos países africanos, que tem mais de 50 votos ali na UIT, e claro que tem sempre o componente russo, né? O último candidato que perdeu nas eleições contra Doreen Martin era justamente o candidato da Rússia. Então, o que o Baigorre vai ter que fazer ao longo desse período que ele vai colocar sua candidatura na rua é costurar essa rede de apoios e, evidentemente, tentar chegar à situação da eleição numa condição confortável para poder ser eleito pelos seus pares. O que pesa muito a favor do Baigorre é que ele tem um excelente trânsito na América Latina, ele é um regulador que participa dos fóruns internacionais, tem disposição de estar nesses encontros, tem, obviamente, uma fluência em outros idiomas que ajuda muito na comunicação, na participação dos encontros. O que a gente deve ver ao longo desse período é uma participação maior do Baigorre nos fóruns internacionais, e agora fica a dúvida sobre como que o governo vai tratar essa candidatura, né? Lembrando que a Anatel hoje tem uma posição um pouco desconfortável dentro do governo brasileiro, porque raramente é incluída pelo governo nos planos estratégicos, nas questões que envolvem políticas setoriais para um ambiente digital mais amplo, né? A Anatel, claro, tem todas as suas atribuições no ambiente das telecomunicações, dadas por lei, não tem nem o que discutir, mas quando a gente fala de um ambiente digital, que é uma das preocupações que a UIT tem hoje, né, justamente como tratar o ambiente digital à luz do papel, da relevância da conectividade e do setor de telecomunicações, o governo brasileiro tende a deixar a Anatel de lado. Um exemplo disso é que, segundo informações do jornal O Globo desse final de semana, ainda não confirmadas oficialmente, o governo teria batido o martelo para que, a partir de agora, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, venha a ser a agência reguladora para questões
relacionadas ao ambiente digital, no que diz respeito à desinformação, no que diz respeito a fake news, no que diz respeito a questões de conteúdo, né? Ainda tem a disputa ali sobre a questão de quem que vai ser o regulador na questão econômica, e aí o CADE está colocado também como um possível candidato, assim como a Anatel. Mas em nenhum momento outros ministérios do governo trabalharam ou cogitaram a hipótese de que a Anatel tivesse o seu poder engrandecido nessa disputa, justamente porque existe aí um certo bloqueio do governo brasileiro com relação à agência de telecomunicações. Agora, no caso da UIT não tem opção, não tem como você discutir a participação de um outro representante que venha de fora do setor de telecomunicações, porque nem consegue construir essa candidatura. Então, eventualmente, para que o Brasil volte a ter uma relevância e um protagonismo na direção da União Internacional de Telecomunicações, um apoio à Anatel pode ser muito positivo, né? Pode ser uma forma do Brasil construir um caminho de ter uma presença mais duradoura ali nesse organismo internacional, que de alguma maneira dá o tom dos debates e do tratamento regulatório que outros países acabam trazendo, inclusive para o ambiente digital. Então, não teria, né, como se construir um outro caminho que não fosse através da indicação de um nome de peso do setor de telecomunicações brasileiro, e claro que o Baigorre desempenha muito bem essa função. Então vamos ver como é que vai se desenvolver essa candidatura, né, do Carlos Baigorre, se ela efetivamente vai conseguir chegar ao final dessa corrida. O Baigorre está colocando também em jogo aí o seu futuro profissional, né, porque ele, como um servidor de carreira da Anatel, um servidor de Estado, chegou ao ponto máximo que o servidor pode chegar, que é a presidência da agência, e agora ele vai buscar os seus caminhos. Ele já manifestou em algumas ocasiões interesse e disposição de se dedicar à carreira internacional no setor de telecomunicações, então esse seria um caminho natural, e outro caminho, claro, seria ir para o mercado, né? Mas não parece ser a opção número 1 dele. Parece que a opção nesse momento é uma opção pela carreira internacional. Outra notícia que a gente traz hoje é com relação à ampliação aqui dos processos de contratação da EASSE, a entidade que cuida dos compromissos de educação conectada. São compromissos esses financiados pelo leilão do 5G, a gente lembra, né? Teve aquele aporte de 3,2 bilhões de reais das operadoras na EASSE, e a EASSE agora é responsável por contratar os fornecedores que vão fazer a implementação e a conexão das escolas não conectadas hoje, que estão previstas aqui dentro do foco da entidade. Então eles estão abrindo agora um novo processo, um novo ciclo para mais 8 mil escolas. A gente lembra que ainda tem um conjunto de escolas que vão ser conectadas por satélite, que depende dessa contratação também acontecer pela EASSE. A gente acredita que com a presença agora do novo ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, que veio da Telebrás, esse assunto destrave, mas ele passa por outras questões que a gente vai abordar com vocês no nosso boletim de amanhã. De qualquer maneira, a EASSE querendo mostrar trabalho aqui, iniciando o que eles chamam, né, de segunda etapa da fase 4 do projeto, que é justamente essa contratação de 8 mil escolas aqui, né? Então, o objetivo deles é conseguir acelerar. A gente lembra que tem uma pressão muito grande, porque o prazo final para conexão de escolas, em tese, é até o ano que vem, né? Mas existe a gente já discutiu isso quando aconteceu o seminário Educação Conectada da Teletime, e o próprio Ministério trouxe essa demanda aí da Presidência da República, de conseguir concluir esse processo de conexão em escolas ainda esse ano, que é muito difícil, né? Mas está como uma possibilidade aberta aí, e que o Ministério certamente está trabalhando nesse sentido, por isso mesmo essa aceleração aqui. Outra notícia que a gente traz, também importante para o dia a dia das telecomunicações, nesse caso especificamente para o combate às fraudes que acontecem por meio de redes móveis, de aparelhos celulares, foi a apreensão de mais uma herb, que a Anatel chama de herb fake, né, mais uma herb falsa em São Paulo. Tem sido um subterfúgio muito usado pela criminalidade. Eles instalam uma espécie de uma estação radiobase de pequeno porte no alto de algum prédio, e com essa estação radiobase eles se passam por uma operadora de celular legítima, e
quando os usuários se conectam a essa herb, num processo que acontece automaticamente de handoff da herb, eles utilizam essa herb para o envio de informações falsas ou de criar ligações e contatos telefônicos falsos com aquele celular, se fazendo passar por alguma instituição legítima, como um banco ou como uma empresa com a qual o próprio usuário tenha contato permanente, inclusive a própria operadora de telecomunicações. E com isso, são passados links falsos e contatos, informações que acabam sendo coletadas pelos golpistas e geram todos os problemas que a gente sabe desse uso indevido da rede de telecomunicações. É uma fraude muito mais sofisticada, porque envolve equipamentos, envolve a colocação dessas herbes, que não são baratas também, mas, por outro lado, é um ponto que a Anatel já está atenta e no processo de fiscalização já não é a primeira herb falsa que é detectada. É fácil de ser localizado porque você percebe que existe algum equipamento emitindo sinais, causando interferência nas outras operadoras, e isso acaba sendo notificado para a Anatel, só que leva um tempo, porque a Anatel precisa enviar uma equipe de fiscalização naquela área, triangular o sinal, tentar localizar onde ele está, depois montar a operação junto com os órgãos policiais para que essa apreensão seja feita. Então não é um processo imediato, né, apesar de tecnicamente ser bastante trivial aí esse trabalho de triangulação. Mas enfim, né, mais uma ação importante aí nesse sentido. A gente traz também no nosso boletim de sexta-feira uma entrevista com a PlayHub. PlayHub é uma empresa que agrega serviços de valor adicionado para provedores e que é mais uma dessas empresas que hoje sustenta a tese, que tem sido cada vez mais comprada pelas operadoras de telecomunicações, principalmente de pequeno porte, de que o único jeito de você competir hoje no mercado de banda larga é através de serviços de valor adicionado, agregando justamente valor ao ticket médio do usuário. Então a PlayHub tem um foco muito grande nos serviços de streaming, foco também em serviços que são oferecidos como complemento à oferta de banda larga, como serviços de saúde, serviços de segurança, e eles apontam que existe, pelo menos na perspectiva dessa empresa, uma demanda crescente por esse tipo de oferta. Comemoraram aí a última Brint como um evento em que isso ficou muito evidente na demanda e no interesse dos provedores de internet, e ao que tudo indica, segundo essa entrevista que a gente fez, isso perpassa aí todos os tamanhos de operadores. Então, desde operadores de pequeno porte até grandes operadores médios, buscando essa oferta complementar aqui de serviços e essa oferta agregada. A gente traz também uma notícia sobre o risco apontado aqui pela Secretaria Nacional de Consumidor com o crescimento das bets no Brasil. Eles fizeram um alerta sobre o problema crescente que tem sido o uso dessas bets, a despeito de todo o esforço que está sendo realizado pelo Ministério da Fazenda e pela Anatel para combater as bets clandestinas, mas aí a gente chama atenção para um ponto que é bastante preocupante do ponto de vista técnico, que é o fato de que hoje o mercado de telecomunicações tem tido dificuldades para conseguir bloquear todas as bets ilegais. O Ministério da Fazenda tem feito um trabalho de rastreamento em cima das bets que não estão registradas no Ministério da Fazenda, na Secretaria Nacional de Jogos, né? Mas é um volume tão grande que quando isso vai para a Anatel e a Anatel repassa para os pequenos operadores, eles não estão dando conta de fazer esses bloqueios. Então a gente tem uma parte do mercado que bloqueia o acesso a essas bets, mas uma parte significativa do mercado que não bloqueia o acesso a essas bets. Então esses furos aí na peneira têm feito com que as ações de bloqueio não tenham sido tão efetivas quanto deveriam ser, né? E o problema está justamente na falta de você conseguir fazer um mecanismo automatizado para esses bloqueios, o que também tem muita resistência dos operadores de telecomunicações, que não querem que a Anatel tenha acesso direto aos seus sistemas, né, sob risco aí de alguma intervenção indevida ou algum tipo de acidente de percurso, mas isso mostra um problema crescente. Do ponto de vista da Senacom, que não está olhando a questão do ponto de vista técnico, né,
eles trazem os problemas do consumidor. Então, além do autoendividamento e das pessoas estarem consumindo parcelas significativas da sua receita com as apostas, os sites de aposta em geral, mas as clandestinas principalmente, eles não conseguem acessar suas contas, não conseguem fazer o resgate dos valores que supostamente são devidos, não tem nenhum tipo de atendimento, ou quando tem é muito ineficiente, né? E, claro, né, problemas de endividamento que começam a preocupar não só a população em geral, mas as próprias empresas que acabam tendo outros serviços canibalizados pela receita que as pessoas acabam perdendo para as bets, né? Então, o volume de reclamações cresce aqui na Secretaria do Consumidor, já são mais de 1.000 reclamações, e aí todas as grandes bets, inclusive grandes anunciantes da mídia, grandes patrocinadores de clubes de futebol, com problemas grandes aqui aparecendo. De novo, né, mais uma assimetria que a gente é obrigado a comentar aqui. O setor de telecomunicações também tem reclamações que são registradas ali, mas tem um regulador cuidando disso. No caso das bets e de outros serviços digitais, né, primeiro, o Código de Defesa do Consumidor nem sempre se aplica, e quando se aplica, você não tem o enforcement daquilo. E para a gente fechar o nosso boletim de hoje, vamos falar sobre a agenda da semana, trazida sempre pela coluna Ecos do Legislativo, produzida pela consultoria Eco Consultoria. E aí, essa semana a gente tem alguns destaques aí ao longo da semana. Vamos ter a aprovação do plano de trabalho da comissão especial que analisa o projeto de inteligência artificial. Então, uma grande expectativa aí com relação a esse plano, porque vai dar o tom de como que a Câmara dos Deputados vai tratar o projeto, que já foi aprovado no Senado, né? Então, essa semana a gente deve ter o plano de trabalho aprovado. A gente vai ter uma aceleração aí de algumas atividades no Congresso, porque a gente lembra que tem um período curto aí de recesso dos BRICS, que vai acontecer em breve, então o Congresso vai ter que dar uma acelerada. Também a Conexis anunciando a sua agenda legislativa, o que é importante, porque é onde a gente vai ver como que as grandes operadoras de telecomunicações pretendem trabalhar os temas prioritários esse ano no Congresso. Lembrando que o Congresso está meio devagar e ainda não deu partida aí nas principais questões. A gente deve ter, ao longo dessa semana aí de esforço concentrado, algumas votações importantes, preparando, inclusive, agora para o dia 17 de junho, a sessão conjunta do Congresso, que vai analisar os vetos para desoneração da folha, um assunto que interessa muito para o setor de telecomunicações, e também alguns itens da reforma tributária. Mais detalhes, se vocês quiserem conferir, lá na coluna está disponível no site. Ali vocês têm todo o detalhamento dessa agenda e dos temas que foram discutidos ao longo da semana. É isso, pessoal. Com isso a gente encerra mais um Boletim Teletime de hoje. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta com mais um episódio do nosso Boletim Diário. Fico por aqui, agradeço como sempre a audiência de vocês e até mais. Tchau, tchau. Este podcast tem o apoio de Motorola for Business, soluções completas de mobilidade corporativa com smartphones ultra resistentes, segurança ThinkShield e gestão inteligente. Mais produtividade, sustentabilidade e proteção para sua empresa.